Shalom, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus o Cristo seja sobre a vida de cada um. Amém? Uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez, para louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome e ouvir da sua palavra. Amém? Aprendemos juntos sobre aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho a respeito da vida de José, conhecido como o sonhador. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis 45, a partir do verso 1. Aleluia. Agora é rapidinho, né? Ninguém fica mais procurando, vai todo mundo no celular, todo mundo acha fácil. Diz assim a palavra santa e bendita do Senhor, a partir do verso 1, diz: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês, para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Amém? Pai, nós mais uma vez, Senhor, te pedimos que o Senhor faça conforme diz a tua palavra, Senhor. A tua palavra não volta vazia. Nós abrimos os nossos corações e as nossas mentes para receber mais de ti, Senhor. Auxilia-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Abre os nossos ouvidos. Abre, Senhor, os nossos corações para receber de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quem aqui conhece a história de José? Todo mundo conhece, né? José foi ali conhecido como sonhador, né? Porque Deus dava sonhos a ele e ele compartilhava, né, com seus irmãos, compartilhava com a família, e os irmãos começaram a ficar bronqueados com ele, né? Como é isso? Né? José está se achando, né? Pequeno está se achando, e começaram a conspirar contra ele e acabaram por vendê-lo, né? Contaram ao seu pai que ele havia sido morto, que ele havia sido... levaram a roupa dele com sangue, né? Mataram um animal, levaram a roupa dele com sangue, dizendo para o pai dele que haviam encontrado somente as roupas com sangue, que provavelmente algum animal o havia devorado, e, na verdade, venderam, ao invés de matá-lo, né? Venderam ele para um mercador, que acabou vendendo como escravo ali no Egito, né? E aí, os anos se passaram, né? Muitos anos. José foi parar na casa de Potifar. Potifar era um general, né? Do exército, e poderoso ali no Egito. Mas a mulher dele, como todo mundo conhece, a Patifa, né? Todo mundo diz que a mulher dele era Patifa, né? Porque a mulher dele se encantou por José. José começou ali a se destacar, porque era um bom administrador, né? Era um servo fiel. E então Potifar colocou ele numa posição de destaque na casa, colocou ele como administrador. E aí
a mulher de Potifar começou a se engraçar com ele e quis se deitar com José. Dando uma pincelada rápida, né, na história, e para quem não conhece, muitas vezes pode estar vendo o vídeo. E então José não quis, falou, eu não vou trair nem ao meu senhor, né, o senhor da casa, muito menos ao meu Deus, né, porque ele continuava fiel ao Senhor, apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo que ele estava passando ali. E saiu, e ela ficou com a capa dele, e ela acusou ele de tentar abusar dela, né? E disse, olha, tá vendo, o servo que você trouxe para casa, Potifar, tentou me agarrar e mentiu sobre ele. Então, Potifar mandou prendê-lo, né? E assim, ele foi preso injustamente, e passou anos na prisão, né? Mas o Senhor tinha um propósito na vida dele, amém? E os propósitos do Senhor não são frustrados. E ele permaneceu firme, fiel ao Senhor ali na cadeia, na prisão. Ele ainda se manteve fiel. Ele foi tomado como alguém exemplar, né? Tanto que se tornou ali administrador da cadeia, administrador da prisão, né? Ele começou a tomar conta dos presos, conta do lugar ali. E leia, né? Leia, se você pegar o livro de Gênesis ali, você vai ler a história mais detalhadamente, mas numa situação ali de sonho, ele interpretou o sonho de outros prisioneiros ali, o padeiro e o copeiro do rei, e depois ele foi solto, ele se tornou administrador do Egito, né? E anos depois, numa situação de fome, então os irmãos dele, havia uma situação de sonho, novamente, do faraó, e ele interpretou esse sonho, e o faraó colocou ele como governador, e ele administrou de tal forma que o Egito ficou com muito poder, porque ele administrou de forma que conseguiu ter nos anos de colheita, nos anos bons, né, como disse a nossa irmã presbítera aqui, né, Deus que revela o passado, o futuro, o presente, ele disse aquilo que iria acontecer nos anos seguintes, e por causa disso, José, avisado disso, por sonhos, através do sonho de Faraó, ele pôde então administrar ali 7 anos de fartura e guardar, né, de tal forma que nos 7 anos seguintes, quando houve falta dos alimentos, somente eles tinham como abastecer as regiões adjacentes. E então, os irmãos dele, né, que toda a terra passava fome, os irmãos dele foram comprar alimento aonde? No Egito, onde quem era o governador? José, né? Certamente muito diferente, né? Não só porque havia crescido, né? Porque havia se tornado um homem, mas um homem, né, com poder e ali com vestimentas diferentes, né? Porque ele já estava tipicamente, né, como um governador do Egito, e os irmãos não o reconheceram, né? E aí há toda uma situação que ele faz com os irmãos, né, para ver se os irmãos haviam mudado, se os irmãos haviam se arrependido de toda aquela situação. E volto a dizer, leia, é maravilhoso essa história de José, né? Se você ler ali em Gênesis, você vai compreender melhor todo o contexto. E então nós chegamos nesse ponto que nós lemos, onde José se revela aos irmãos, né? Ele diz, olha, sou eu, José, né? E os irmãos ficam com medo, falam, pronto, né? Agora, né, como que vai ser? José, aquele que nós vendemos, que nós maltratamos, agora está aí com todo o poder, né? Poder de vida e de morte sobre as nossas vidas. O que será de nós? Mas aqui diz, a palavra diz que ele chorou, né? Imagina o sentimento, amados, né? Ver aqueles irmãos que o haviam desprezado, o haviam vendido, né, ali naquela situação, e ele encontrar anos depois, imagina a saudade, né? Perguntou logo, como vai meu pai? Meu pai ainda vive, quer dizer, ele não tinha notícias do pai, né? Ele era
querido pelo pai, e ele não tinha notícias do pai. Então, quando nós falamos de José, existem 3 características que se destacam muito sobre a vida dele. Você certamente já ouviu pregações sobre José, dizendo José é o sonhador, não é? Muito, porque ele sonhava e fala sobre os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus se realizam em nossa vida, como José sonhou e mesmo ao passar dos anos ele creu naquele sonho, ele permaneceu crendo naquele sonho e ele alcançou, né, tudo aquilo que o Senhor falou com ele, que o Senhor mostrou a ele alcançou anos depois. Você já ouviu certamente falar como bom administrador, né? Ele administrou bem ali a situação na casa onde ele foi servo, não é isso? Ele foi servo ali de Potifar, ele administrou tão bem ali, que ele foi colocado numa posição de honra, numa posição de administrar todos os empregados. Depois, mesmo na prisão, ele administrou não só a situação, né, mas a gente pensa em administração de física, de situações assim, mas pensa interiormente, como ele administrou aquilo interiormente, né, de forma a conseguir com que as pessoas vissem que ele estava numa situação difícil, porém ele conseguia produzir frutos, né? Então ele era um excelente administrador. E também como alguém fiel, né? Fiel a Deus, fiel ao seu empregador, fiel àquele que o tratava como um escravo, né? Mesmo sendo bem tratado, mas como um escravo. E depois fiel ali na cadeia, fiel na prisão e fiel a Faraó, né? Se tornou um dos homens com mais poder ali no Egito. Mas o que eu queria destacar nessa manhã com você é uma característica não menos importante, que ele não era murmurador. Posso ouvir um amém? Em nenhuma passagem, você lê toda a história de José, você não lê em nenhuma parte dizendo que José reclamou. Então José reclamou com o Senhor: como meus irmãos me venderam? Como a patifa apronta dessa comigo? Né? Nós não vemos isso. E como nós vimos essa semana, inclusive, né? Nosso irmão falando aqui, essa semana eu estou meio perdida nos dias, né? Essa semana, o domingo, enfim, né? O nosso irmão Alexandre disse um dia desse sobre que a Bíblia fala dos pecados, né? Dos nossos irmãos na fé. A Bíblia não esconde. Não foi assim com Davi, quando ele pecou, né? Fala dos erros também. E assim seria se José tivesse murmurado, não é? Mas não fala sequer uma palavra que ele tenha murmurado. Ele continuou fiel ao Senhor. Ele continuou permanecendo na fé daquilo que o Senhor faria. E aí nós vemos ele lá, né? Como governador, né? Chegou ao seu destino. Deus tinha um propósito para ele. Amém? Deus tem um propósito para você? Quem crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Amém? Eu creio, né? Muitas vezes a gente já sabe o propósito, muitas vezes a gente não conhece ainda o propósito, mas sabe que ele tem. Amém? Mas eu vou te dizer uma coisa, aquele propósito maior, vamos dizer assim, ou aquele destino final, antes de chegar ali, você vai cumprir várias etapas, e vários propósitos vão se cumprir na sua vida. Amém? Às vezes a gente só olha aquele, né, o grande prêmio. Eu quero alcançar aquele, mas no decorrer dessa corrida, no decorrer dessa... Ai, desculpa, irmãos, acho que é alergia. Meu nariz está coçando. No decorrer dessa corrida, nós vamos cumprindo várias etapas. E vamos cumprindo vários propósitos, não só em nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Amém? O que ele disse assim? Vocês foram instrumentos de Deus para que eu chegasse aqui. Olha que interessante, né?
Talvez nós, réis mortais, diríamos, vocês me venderam. Eu perdoei, mas antes eu preciso falar. Você sabe quanto me custou isso? Você sabe o quanto eu chorei? Quem acredita que José chorou? Ou ele foi, ai, que legal, agora eu sou escravo, uhul. Gente, eu pelo menos ia primeiro, Senhor, só um minutinho. É isso. Quero. Pausa para a propaganda da... Qual é o nome do remédio para a gente ganhar o... Tomar antialérgico para ver se melhora. Obrigada. Desculpa, gente. Eu, pelo menos, ia falar, Senhor, só um pouquinho. Primeiro, ele precisa saber o quanto eu sofri. Deixa eu contar para o povo aqui o quanto foi, para eu chegar aqui. Porque o povo já vê a gente, tá vendo? Olha, conseguiu, Olha, tá? Olha o carro, O carnezinho que está no porta-luva, ninguém vê, só o carro. Então, são propósitos que nós alcançamos e nós não vemos aquilo que vai acontecendo ao longo do caminho que nós vamos trilhando. Então, nós vemos aqui o que levou José até aquela posição. Quais foram, eu quero colocar aqui com vocês alguns dos passos que ele trilhou, até chegar àquela posição. E quais foram os sentimentos que ele teve nesse processo. Primeiro passo para a vitória. Anota aí. Quem quer ser vitorioso? Ixi, quer não, Senhor, aqui está meio fraco. Quem quer ser vitorioso? Amém. Primeiro passo, ser desprezado. Quem quer ser desprezado? E o amém diminuiu. Primeiro passo para ser vitorioso. Você achou que, ia falar agora. Ser desprezado. Ele foi desprezado, foi desprezado pelos irmãos. Os irmãos começaram a achar que ele nem funcionava bem. Esse cara aí não sabe nem o que está falando, Sonhador. Vai, seu sonhador. Está falando demais. Nem vou considerar o que ele está falando. Qual o sentimento que o desprezo... Quem aqui já foi desprezado? Já se sentiu desprezado? Além de mim? Só eu. Só eu. Gente, é gostoso? Qual o sentimento que desperta na gente o desprezo? Tristeza, autocomiseração, Ai, coitado de mim, tá vendo? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não é? A gente se sente a última das criaturas. O desprezo nos faz sentir, por mais que você esteja bem, se alguém que você ama, se alguém que você nem conhece te despreza, você já se sente mal. Na linguagem de sinais, desprezo é assim, ó. Se alguém te despreza, já é ruim, Já foi ignorado por um vendedor de loja? Principalmente se você vai num shopping chique e não está muito bem vestido, Às vezes o vendedor mora lá na Zona Leste, bem lá, mais longe do que você, numa casa mais longe do que você, mas ele está ali na loja tal, Então, você está mal vestido, ele nem te olha direito. É ruim, não é? Você se sente mal. E imagina por alguém que você ama, Pelos irmãos, por alguém que você quer bem. Aquilo dói, Aí você começa a desencavar todos os sentimentos do passado, de tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que já te disseram, não é? De ruim. Nunca vem à mente alguma coisa. Não, mas Deus, a palavra diz que eu sou... Não, só vem mas é assim mesmo. Minha mãe não me queria muito. Mas meu pai falava isso. Mas não é assim? Mas como foi com José? O desprezo
despertou em José humildade e não humilhação. Enquanto, dependência, perdão. Ele desprezou em José dependência e não autocomiseração. Ele fez com que José entendesse que ele dependia do Senhor. Que era o Senhor quem era por ele. Que não importava aquilo que o homem dizia, aquilo que a sua família, aqueles mais próximos diziam. Ele olhou para o alvo. O alvo é ali. O Senhor vai me levar para algum lugar. Deus tem um propósito. Meus irmãos são instrumentos. Amém? Desprezo desse lojista deve ser para mim não gastar no meu cartão. É instrumento de Deus. Não é assim que a gente vê. Não é, amados? Instrumentos. Vamos caminhando. Deixe que os instrumentos sejam apenas isso. Instrumentos de Deus para a sua vida. Para você chegar no alvo. Olha para o alvo, não olha para o instrumento. Você já viu alguma cirurgia Hoje em dia tem, né, bastante canal que passa cirurgia. Vocês já viram? Assim, por exemplo, quebrar osso, lipo, né? Lipoaspiração. Não, né? É horrível, né? Ninguém quer ver, né? Só quer ver o resultado. Gente, você ficar vendo o instrumento que faz a cirurgia, não é legal. Não é uma cirurgia de nariz, aí quebra tudo o osso aqui. Não é legal. Não é gostoso. A gente não pode ficar olhando para o instrumento, analisando o instrumento. Nós temos que olhar para o alvo. Hein? Né? Se precisamos passar por uma cirurgia, né, Rô? Vou ficar boa. Né? Se ficar olhando para a mesa do cirurgião, a gente não vai. Né? Se o Senhor quiser curar, amém. Mas se não, é o alvo. Eu vou prosseguir para o alvo. Amém? Segundo passo para você ter sucesso. Né? Você sofrer com a ganância do outro. Melhorou? Não, né? Ali José foi vendido, né? Pelos seus irmãos. E depois foi vendido para um mercador. E o mercador o vendeu para Potifar. Você consegue imaginar? José era um filho, não era o caçula, porque tinha ainda Benjamim, mas era o semi-caçula, né? Ele era muito bem tratado, muito bem quisto, tinha até uma vestimenta especial que o pai fez para ele. Era muito amado pelo pai. De repente, virá escravo, é vendido. Muita humilhação, não é? Qualquer um de nós teria o sentimento de humilhação. Por muito menos. Sim ou não? Por muito menos eu me senti já humilhado na vida. Mas José, ele não ficou humilhado, mas ele se sentiu humilde e serviu. Olhou para o alvo, para aquilo que o Senhor ia fazer. E ele serviu da melhor forma possível. Ele não foi um mau escravo. Mas ele foi excelente a ponto de ficar sobre os escravos, sobre a casa, né? Comandando a casa. Tal forma que ele serviu. Como tem sido o seu serviço em meio às dificuldades? Quando você se sente preso, quando você é obrigado a fazer alguma coisa, quer seja pelas situações, no seu trabalho, na sua casa, né, quer seja pela obrigação do dia a dia. Mais para cima? Sim? Como tem sido? Como tem sido o seu serviço? Tem sido com humildade ou você tem se sentido humilhado? Né? Aí tem que fazer isso de novo.
Senhor, quero fazer da melhor forma possível, porque eu estou caminhando para o alvo. Isso é só instrumento para eu chegar no alvo. Isso é só instrumento para eu chegar onde o Senhor tem para mim. E às vezes, irmãos, são coisas tão pequenas, são coisas que a gente nem imagina. Eu passei esses dias uma experiência do ovo. Eu já contei para algumas pessoas. Eu não estou podendo nem ver ovo ultimamente. Eu entrei num grupo de emagrecimento, sabe aqueles desafios, né? Desafio do ovo. 3 dias comendo ovo. De 6 a 10 ovos por dia, né? Eu não podia mais nem ver ovo. E eram só 3 dias. Aquele desafio para você mudar o hábito, tal, né? Com nutricionista, tudo, né? E aí, estou lá no grupo, né? WhatsApp e tal. E aí, compartilha o que você come, tira foto, tal, né? Para ter aquela interação, tal. E aí, uma pessoa publicou lá, né? A foto dela toda feliz, que ela desinchou, perdeu não sei quanto, tal. E aí ela publicou a longa história dela, né? Que ela tinha... ela falou, eu preciso desabafar, eu não tenho amigos. Aí pôs uma história enorme, né? Que ela tinha engordado muito, tinha conhecido um rapaz e tinha ido morar com o rapaz era crente, né? E aí ela passou toda uma situação que ele desprezou ela e ela engordou, e ele roubou ela, sabe? Aquelas situações bem trágicas mesmo, né? E aí, lógico, todo mundo já, mas esses crentes, e eu falei, aí eu olhando, falei, Senhor, eu só vim emagrecer, eu só vim nesse grupo para emagrecer, nem emagreci ainda, né? Querendo ficar bem quieta, né? Aí não dá, né? Aí você tem que falar alguma coisa. Aí coloquei alguma coisa lá e falei para ela, posso te chamar no particular, né? Aí ela falou, pode, né? Lá do Pará. Deve estar até assistindo a gente. E aí chamei ela no particular, tal, e a gente fez amizade, comecei a conversar com ela, tal, né? Irmãos, eu só queria emagrecer. Perdi só 800 gramas. E devo ter recuperado, porque eu comi tanto depois do 3º dia. Ai, que comi. Só não comi ovo. Então, vê que interessante, né? Não, a última coisa que eu ia pensar, e mais, ainda ela está querendo comprar sabonete para vender lá no Pará, né? Eu falei, olha que interessante, né? Como a visão da gente é tão pequena, né? Porque aí a gente conversando, o que eu faço, o que você faz, tal. E aí a gente compartilhando a vida, compartilhei o vídeo até do culto de mulheres com ela, aí ela, né, se abriu mais lá, cheia de problemas, e aí a gente partilhando isso, e você vê, pode ser que não venda, mas, por exemplo, não sei, de repente eu vendo sabonete para mulher, né? Estava pensando nisso? Não, né? Eu fui para emagrecer. Né? Daí posso evangelizar a pessoa, daí posso vender sabonete, não sei. Mas você vê como os propósitos do Senhor, meu propósito está ali, né? De servir ao Senhor. Entrei para emagrecer, mas uma pessoa precisa de uma palavra, meu propósito é servir ao Senhor. Amém? Então, eu estou dentro do propósito. Eu vou servir ao Senhor falando do Senhor aqui. Não estou fora do propósito. Né? Então, estou servindo ao Senhor. Amém? E aí outros propósitos vão se cumprindo ao longo dessa caminhada. Então, toma cuidado. Né? Ao invés de ficar só se lamentando, vou ter que comer ovo, né? Eu me lamentei, Senhor, perdão. Ovo. Quem mandou você entrar no grupo do ovo? Deus, né? Porque teve um fruto. Amém? Não botei ovo, mas dei fruto. Né? Então, quer dizer, amém, Senhor. Não emagreci, mas frutifiquei. Então, toma cuidado. Presta atenção naquilo que Deus coloca à sua frente para fazer. Alvo, olhe o alvo. Em tudo que você for fazer, atenção no alvo. Amém?
É dessa forma que a gente alcança o sucesso. Terceiro passo, difamação. Eu estou vendo vocês não estão animados, né, com os passos para o sucesso, né? Terceiro passo, difamação. Quem aqui já foi difamado de alguma forma? Todo mundo já recebeu alguma notícia que falaram alguma coisa que não era verdade, né? Difamação. A mulher de Potifar mente sobre ele, né? Comete uma injustiça, e José é preso por causa disso. Quer dizer, não foi uma coisa pequena, né, irmãos? Eu ia falar assim, poxa, agora, né? Pelo menos José está numa posição escravo, mas, né, é um escravo bem cuidado, está numa posição de governo ali dentro, né, dos certos limites, mas pelo menos, né, tá? Aí vem lá a Patifa e apronta uma dessa com ele, né? Assim, Senhor, já não estava bom, né? Já não estava bom o sofrimento, precisava de mais. O que é isso, Senhor? Não é assim que a gente faz? A dificuldade vem, você fala, Senhor, né? O povo fala, piquei salsinha nas tábuas dos 10 mandamentos. Já ouviu isso? Grudei chiclete na cruz. Porque não é possível que está acontecendo isso. As coisas mais por causa das dificuldades. Alvo. Processos que te levam para o alvo. E os processos têm que te aproximar do alvo, não te distanciar. A murmuração nos distancia do alvo que o Senhor tem proposto para nós. Então, há dificuldade, há problemas, há injustiças, há ganância, há uma série de coisas. Mas nós continuamos caminhando para o alvo. Amém? Não foi assim com grandes homens de Deus? Paulo teve uma vida confortável? Paulo sofreu injustiça? Paulo foi açoitado? E na prisão ele ficou lá murmurando? O que ele fez? Louvou ao Senhor. E as cadeias se quebraram. O poder do louvor, da gratidão, da fidelidade, de saber para onde está indo, do propósito de Deus, de caminhar para o alvo. As coisas estão difíceis, mas eu estou caminhando, eu sei para onde eu estou indo. Eu testemunhei aqui no culto das mulheres, que quando eu tinha uns 10 anos, 9 anos, nós nos mudamos, né? Mudamos de casa. E eu estava naquela época, né? 10 anos atrás, faz um pouquinho de tempo. 10 anos atrás, não, eu tinha 10 anos, faz um pouquinho de tempo. 10 anos atrás só faz 10 anos, né? E naquela época tinha a banda, sabe? Que passava no 7 de setembro, passava uma banda nas ruas, né? Lembra, dona Isabel? Passava, tocava, tinha a banda que tocava, tinha as balizas que passavam dançando, né? Tinha os meninos que passavam marchando, e era bonito de ver, né? Tudo, as escolas, várias escolas faziam isso, ó, ali até tocava, olha ali, não sabia dessa. E aí, tinha entregado. E aí, eu vi aquilo e fui seguir a banda, né? Aí fui, nova no bairro, falei, lá perto de onde a Letícia mora agora. E realmente, hoje eu sei o caminho que eu fiz. Eu falei, bom, só fui reto e depois desci reto. Então, fui ali, a rua onde a Fá mora, General Argolo, e desci a Bom Jesus. Né? Então, eu marquei, é reto e reto. Aí tem um clube lá, ainda entrei dentro, fiquei assistindo o show. Né? Aí acabou, eu vim embora. Reto e reto. Só que nesse reto eu passei da rua que eu tinha que ir e me perdi, né? Isso era de tardezinha. Isso é 1, 2 horas da tarde. Cheguei em casa às 9 horas da noite. Né? Me perdi, andando, perdida, chorando, desesperada, né?
Mas cheguei em casa, como eu mentia muito para minha mãe. Então, minha mãe não acreditava em nada que eu dizia. E aí, eu falei, ela não vai acreditar, né? E aí, eu falei assim, eu estava na casa de uma amiga assistindo TV. Né? E aí, minha mãe já sabia como era, falava assim, então, vamos lá na casa da sua amiga. E aí, eu falei assim, vamos. Né? E aí, nós fomos. Aí, fomos. E ali, cadê a casa da amiga que não chega? Não, é logo ali. E fomos ali, né? Aí chegou na Quixadá, é uma rua que as casas são meio assim para baixo, sabe quando é? Tipo, a rua não é no nível da rua, né? A casa é meio assim. Aí eu vi uma casa assim, aí falei assim, é aqui, né? Aí tinha uma escada assim e a casa era lá embaixo. Ela falou assim, então, vai lá chamar. Aí eu abri o portão, desci, aí fiz na porta, né? Como quem bate e chama, né? Aí voltei. Acho que eles saíram. Aí minha mãe, não contente, desceu pé, na porta, né? Aí eu falei, pronto, agora, né? Mas aí não tinha ninguém mesmo. Acertei na casa, né? Pé. Ninguém atendeu. Ela subiu brava. Como que eles estavam assistindo TV e agora não tem ninguém em casa? Né? E aí eu fico imaginando até hoje, o que eu ia dizer se saísse? Era capaz de eu falar, não, eu estava aí na sua casa, né? Era capaz de afirmar até. Não sabia para onde eu estava indo, gente. Eu não tinha um alvo. Eu simplesmente ia. Né? Não tinha nada definido. Eu fazia conforme eu fui indo. E assim foi, seguindo a banda, né? A gente vai seguindo. Eu não tinha noção de onde eu estava, gente. Simples na minha cabeça. Fui reto. Mas esse reto e reto, eu passei reto e fui reto e, né, ia estar reto até hoje. E não sabia, não tinha noção. 9 anos, gente. Naquela época, 9 anos era 9 anos, né? Hoje em dia, 9 anos já sabe, porque vê, né? Vê Google Maps. 9 anos não sabia mesmo, nem não tinha noção de onde eu estava. É o perigo, né? Mas achava que era dona do meu nariz. E a gente, muitas vezes, faz isso com o Senhor. Não, Senhor, pode deixar, eu sei, vou aqui e aqui, né? É fácil, não precisa me acompanhar, não, porque eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim? E aí, chega uma hora que você fala, e agora? Onde que eu estou? E aí você mente para o Senhor. Não, é que estava, né? Não, foi de propósito, né? Eu só pensei em fazer assim, mas vou. Você mente para você mesmo. Não, mas eu vou fazer, eu vou parar, eu vou mudar, vai ser diferente. E mês após mês, dia após dia, você continua na mesma toada. Você continua fazendo as mesmas coisas. Você continua no mesmo processo, sem se deixar transformar pelo Senhor. Quem não pode dizer amém, diga ai. Não é assim? Mas José ele foi tão fiel, inclusive na prisão, que ele chegou ao fim do processo. E ele pôde ver, ele pôde auxiliar os seus irmãos, pôde auxiliar o povo, amados. Porque depois disso, não só a sua família, mas todo o povo foi morar ali no Egito e teve um tempo de paz ali na terra de Gósen, por causa da fidelidade de José. Você quer ver a sua família salva? Seja fiel. Você quer ver sua família restaurada? Seja fiel. Mas eu estou passando dificuldade. Seja fiel. Mas eu estou passando injustiça. Seja fiel. Seja fiel. E você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o cumprimento da glória de Deus, o cumprimento das promessas do Senhor. Mas minha mãe, mas meu filho, mas seja fiel. Não minta para você mesmo, não minta para o Senhor. Tudo levou José à posição de governador. Qual posição você tem alcançado? Qual a sua posição hoje? O Senhor nos põe
como cauda ou como cabeça? Diz a palavra. Em qual posição nós estamos? Você domina sobre seus vícios? Você domina sobre a sua vontade? Sobre a louça, como disse a Lili, né? Estou dominando, vou lavar a louça, vou enxugar a louça porque estou dominando a minha vontade. A Lili falou para a Jéssica. Né? Lili, 5 anos. E você, está dominando a sua vontade? Ou está fazendo a sua vontade? Coloque-se de pé. Como está o grupo de louvor? Eu quero que você medite nessa palavra. O Senhor nos convida ao arrependimento. Amém? Pode escolher. Pode escolher. O Senhor nos convida ao arrependimento. Nos arrepender daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós não fazemos. Às vezes nós precisamos nos arrepender daquilo que nós não fazemos. Por não cumprirmos a vontade do Senhor. Curve a sua fronte, deixe que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor trate ao seu coração. E se essa palavra falou com você, se você quer tomar uma posição diante do Senhor, Senhor, eu quero que seja diferente. Senhor, eu quero olhar para o propósito, eu quero olhar para o alvo. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu quero estar no centro da sua vontade. Deixe que o Espírito trate com o seu coração. Como tem sido o seu relacionamento com o Senhor, com o Espírito de Deus? Abra-se para Ele. Se você sentir vontade, venha até o altar, venha até a frente para que nós oremos por você. Se posicionando diante de Deus, não diante dos homens, mas diante de Deus. Para um novo tempo. Nossa vida é composta de várias decisões. De vários posicionamentos. Decida não olhar para os instrumentos. Decida olhar para o alvo. Decida olhar para aquilo que o Senhor tem proposto para você. Chega de desculpas, chega de autocomiseração, de autopiedade. Coloque-se na posição de servo fiel. Aleluia.